Pessoal, tudo bem com vocês? Professor Vitor Fernandes aqui. E nós vamos juntos então fazer a resolução dessa atividade de estudos número 1 aí de eletricidade básica, tá? Pessoal, aqui nessa atividade, né, nós temos então que basicamente descrever as equações das correntes de malha do circuito da figura 1, né, que é esse circuito que nós temos representado aqui, tá? Então, gente, vamos lá, né? Para a gente descrever essas nossas equações aqui das correntes, tá? A gente vai ter que vir aqui fazer a aplicação da lei de Kirchhoff das tensões, tá certo? Em cada uma dessas malhas que nós temos aqui no nosso circuito, ó, tá certo? E aí eu vou junto com vocês aqui passo a passo, então mostrando como é que a gente vai fazer para fazer a aplicação. Lembrando que se a gente aplica a lei de Kirchhoff das tensões, o que a gente vai obter como resultado seria uma equação para as correntes que nós temos aqui nas malhas, tá? Então, vamos lá, né? A primeira situação que a gente vai fazer aqui, pessoal, é colocar um nome aqui, né? Para uma corrente aqui, que seria uma corrente virtual em cada uma das malhas. Eu vou dizer, por exemplo, que essa primeira malha aqui seria a malha número 1, tá? Então, nós vamos dizer que essa corrente aqui, ela é chamada de corrente I1, tá certo? E aí, pessoal, outra coisa que nós precisamos fazer aqui seria arbitrar aí um sentido genérico, um sentido qualquer aqui para essas correntes, para que a gente possa percorrer essa malha no sentido dessa corrente que a gente escolheu e aí escrevendo a nossa equação, tá? Pessoal, eu vou, para facilitar aqui, escolher todas as correntes de todas as malhas aqui no sentido horário, tá certo? E a gente adquire um padrão aqui para a gente poder fazer essa leitura, tá? Ó. Então eu vou supor que todas essas correntes estão girando aqui assim, no sentido horário, e essa primeira malha, a malha número 1, ela vai ter uma corrente I1 circulando nela, tá? Aí, pessoal, essa segunda malha aqui, eu vou chamá-la de malha 2, né? Então aqui nós vamos ter uma corrente I2, vamos colocar aqui também o sentido, que é o sentido horário, tá? Essa malha maior aqui, ó, tá? Vou chamá-la de malha 3, então aqui nós vamos ter uma corrente I3, também no sentido horário, tá? Opa, sumiu aqui. Agora, essa malha aqui, ó, vou chamar ela de malha número 4, tá? Então, vamos chamar aqui, ó, corrente I4, e aí nós vamos ter essa direção, tá? E por fim, a nossa última aqui, uma corrente I5, nós vamos ter aqui, então, o sentido horário, tá certo? Bom, aí outra situação, pessoal, que eu gosto bastante de falar para os alunos, tá? Isso aqui não é uma condição obrigatória, tá certo? Mas ela ajuda aí a gente não se atrapalhar nos sinais, tá? Nos sinais matemáticos que vão aparecendo aqui. Normalmente eu costumo colocar a polarização que é adquirida aqui pelos resistores quando a gente coloca o nosso sentido da corrente, tá? Desculpa aí, pessoal. Então, como que eu costumo adotar isso aqui, pessoal? A gente vai pensar da seguinte forma, ó. A corrente ela está girando no sentido horário, tá certo? Então, se a gente olhar aqui para esse resistor R1, eu quero que vocês percebam que a corrente ela vai entrar nele aqui, ó, pelo lado esquerdo do resistor. Então, nesse sentido, nós vamos adotar por padrão que nós temos um sinal de mais aqui, ó, tá? Que representa a diferença de potencial. E onde ela sai do resistor, ela sai aqui do lado direito, a gente vai colocar um sinal de menos, tá? Então, não é obrigatório fazer isso, mas eu costumo fazer isso aqui sempre com os alunos para a gente não se perder nos sinais, conforme eu falei para vocês. Então, onde a corrente entra no resistor, a gente coloca um sinal de mais, onde a corrente sai do resistor, a gente coloca um sinal de menos, tá? A gente só vai fazer isso para os resistores porque a fonte aqui, ó, ela tem a polaridade dela, tá certo? Mas o resistor, ele muda a polaridade se a gente mudar o sentido da corrente, tá certo? Então, vamos colocar esses sinaizinhos aqui em todos eles, ó. Então, se a minha corrente ela percorre esse sentido, ela vai entrar desse lado aqui, ó, no R3 e vai sair aqui, ó. Então, mais onde ela entra, menos onde ela sai. Na fonte, a gente não coloca polaridade, porque ela já tem, tá? E aqui no R2, percebam que ela vai entrar aqui desse lado, vai sair desse, e aí ela fica girando aqui na malha, tá? Vamos fazer a mesma coisa para todo mundo, ó. Vamos começar aqui pelo nosso resistor R4, tá certo? Então, ela tá entrando desse lado, saindo desse, ó. Aqui nesse resistor R2, pessoal, é um resistor que ele compartilha as malhas. Então ele pertence tanto à malha 1 quanto à malha 2. Então aqui a gente vai ter que fazer uma leitura dele duas vezes, tá certo? E aí eu vou mostrando para vocês na hora que a gente for tirando as equações das correntes, tá? Então, ó, aqui na malha 2, nesse sentido que eu escolhi, tá certo? Ela tá entrando desse lado aqui, ó. Então aqui nós temos mais, tá? E ela sai desse lado, ó. Nós temos menos, beleza? A fonte já tem a dela, vamos descer aqui, ó, ela entra aqui é mais, sai menos, entra aqui mais, menos desse lado, entra aqui, sai aqui, e a fonte já tem a dela, eu percorri a malha toda, tá? Vamos fazer primeiramente isso para todos os resistores em todas as malhas, tá certo? Ó?
Então nós vamos pegar aqui a malha 3, ó, vou começar pelo R3. No sentido horário, ela entra desse lado e sai aqui, ó, tá? Aí nós temos esse resistor que é o R10, ó, um mais aqui e menos, a fonte a gente não coloca, desce aqui, sobe aqui e chega no R9, ó, ela entra aqui por baixo e sai aqui por cima, tá? E a gente fechou a malha inteira. Vamos aqui então agora para a nossa malha 4, ó, no sentido horário, aqui no R5, ó, entra desse lado e sai aqui, tá? Aqui no nosso R7 ela entra aqui por cima, sai aqui. No R6, ó, entra por baixo, sai aqui pelo lado de cima, tá? Agora, por último, a que faltou aqui seria a nossa malha número 5, né? Vou começar aqui pelo R8, ela entra aqui no lado esquerdo, sai aqui na direita, ó. E nós temos o R7, ela entra aqui, tá? E sai no lado de cá. Ok, pessoal? Então, qual que é o cenário, né? O que são essas equações das correntes de malha? Bom, como nós temos 5 malhas, nós vamos ter 5 equações de correntes, tá? Uma equação para cada uma dessas malhas. E aí, conforme eu falei para vocês, a gente vai vir aqui, então, vai fazer a aplicação aqui das nossas, da nossa lei de Kirchhoff das tensões. E a gente consegue tirar. Pessoal, a lei de Kirchhoff das tensões, ela diz pra gente o seguinte, ó, que se eu somar, tá? Se eu somar algebricamente todas as tensões que eu tenho numa malha, isso é igual a zero. Essa soma algébrica das tensões de uma malha é sempre igual a zero, tá? E lembrando que para a gente calcular a tensão, né, pessoal, V, a gente vai fazer R vezes o valor da corrente que passa por ele, ó. Tudo bem? E aí nós vamos escolher um ponto aqui, qualquer da nossa malha, para começar a fazer essa leitura, tá? E a gente vai fazendo a aplicação dessas somas aqui, ó, de tensão em todas elas. Então nós vamos lá, nós vamos começar, eu vou, por exemplo, começar aqui, ó, por esse cantinho, tá? Esse canto superior aqui esquerdo, seguindo o sentido da corrente, tá certo? Eu quero que vocês percebam que a gente vai passar aqui, ó, primeiramente pelo resistor R1. Então nós vamos somar a tensão que fica nele, tá? E como que a gente vai determinar essa tensão que fica nele, pessoal? Ó, é o valor da resistência, que é 5, tá? Vezes o valor da corrente que passa por ele. A corrente que passa por ele nós chamamos de I1, tá certo? Então a leitura desse resistor aqui, a leitura da tensão dele, ela vai ficar assim, ó, pessoal. Vai ser 5 I1. Ou seja, 5 vezes o valor de I1, que é a corrente que passa por ele, tá? Ó. Então aí agora eu vou descendo aqui, ó, nós vamos fazer a mesma coisa pro R3. Então nós temos aqui, ó, 2, tá? Então, ó, mais 2, e a corrente que passa por ele é a corrente I1, tá certo? Só que aí, pessoal, aqui no R3 vai acontecer uma situação, tá? Eu quero que vocês percebam que ele está dividindo a malha aqui, ó, tá? Com o resistor ele está sendo dividido, né, entre a malha 1 e a malha 3. Então, aqui nesse caso, eu preciso fazer a leitura dele duas vezes. Uma vez na malha 1, que eu já fiz aqui, e a outra vez nós vamos fazer na malha 2, tá certo? Então nós vamos fazer na malha 3, aliás, desculpem, tá? Então nós vamos colocar aqui, ó, 2 e 3, beleza? Então passa a corrente I3. Por que eu não coloquei o sinal? Porque eu queria discutir isso aqui com vocês agora, tá? Por que eu acho legal aqui colocar os sinaizinhos aqui para os meus alunos, tá? Porque se a gente ficar aqui, ó, com um sinal de mais e um sinal de menos, a gente aplica um jogo de sinal aqui, ó. Isso quer dizer que eu tenho uma corrente numa direção e corrente na outra direção, tá? E o efeito disso aqui seria uma redução de corrente, tá certo? Ou seja, a corrente ela vai diminuir. Então, se eu estou aqui nessa condição a mais com menos, tá certo? Na segunda vez que a gente for fazer a leitura, a gente aplica o jogo de sinal, isso aqui fica negativo, tá? Então, vamos lá, ó, avançando aqui. Eu vou passar agora pela fonte V1, ó. V1 já é uma tensão, tá certo? E, gente, ó, aqui na fonte funciona da seguinte forma. Essa barra maior dela aqui, ó, seria o terminal positivo da fonte. E a barra menor é o terminal negativo, tá? Isso é o padrão aqui da fonte. Então, como eu tô lendo nesse sentido aqui, ó, tá? Que seria o sentido horário, o primeiro terminal da fonte que eu passar é o sinal matemático que eu vou considerar dela aqui, ó, tá? Então eu quero que vocês percebam que eu vou passar primeiro pelo negativo, nesse sentido que eu escolhi. Então aqui nós vamos ler, ó, menos 4, tá certo? Se por acaso eu tivesse escolhido o sentido oposto, a gente iria ler aqui, ó, mais 4, tá? Só que aí nós teríamos uma compensação de sinal aqui nos resistores e em outros lugares do circuito. Não teria problema, tá, pessoal? A gente pegar o outro sentido, o resultado daria o mesmo, tá certo? Então, vamos lá, né, ó. Passei aqui por esse menos 4. Agora nós vamos chegar aqui no R2 de novo. Então, mais, tá certo? Na primeira leitura, o R2 vale 2, né? Então, 2 e 1. E, ó, mais com menos, né? Seria menos 2 e... E aí a corrente que passa por ele, que nesse caso seria a corrente I2, ó. Tá certo, gente? Beleza, então,
Passando por aqui, a gente vai chegar no mesmo ponto de leitura, então eu li a nossa malha inteira. Percebam que eu somei todas as tensões da malha, tá? Então o Kirchhoff diz que isso aqui tem que ser igual a zero. Beleza, pessoal? Então, ó, eu vou organizar um pouquinho essa equação aqui lá para o lado de baixo, porque nós vamos dar uma trabalhada nela agora, tá? Eu vou só arrastar ela mais para baixo aqui, para a gente deixar isso aqui bem organizado aqui, ó, tá? Conforme eu disse para vocês, se são 5 malhas, nós vamos ter 5 equações. Então eu vou chamar essa daqui de malha 1, tá? E aí, pessoal, o que nós vamos fazer aqui agora vai ser unir, né? Somar aqui tudo que nós temos em 1, e 2 e 3 e deixar isso aqui num formato padrão aí de equação, tá? Vamos lá, então quanto de I1 que eu tenho aqui nessa primeira equação? Pessoal, eu tenho 5 com mais 2 aqui, ó, são 7. E com mais 2 e 1 aqui são 9, tá certo? Então eu tenho aqui, ó, 9 e 1, tá? Vamos lá, vou deixar tudo em ordem, tá? Primeiro o I1, depois o I2, depois o I3 e assim por diante. Então vamos lá, eu quero que vocês percebam que eu tenho I2 aqui, ó, menos 2 e 2, tá? Então eu vou deixar ele aqui, ó, menos 2 e 2, tá? E eu tenho também um menos 2 e 3 aqui, ó. Então, menos 2 e 3, tá certo? Aí, pessoal, para complementar, eu quero que vocês percebam que eu tenho um menos 4 aqui, ó. Então eu vou pegar esse menos 4, vou jogar para o lado direito aqui, e ele vai inverter a operação. Então aqui ele vai ficar igual a 4, tá certo? Então, gente, ó, essa primeira equação aqui, tá, seria uma das equações que foram pedidas ali, e ela representa pra gente a equação da malha número 1. Ok, gente? Bem tranquilo, né?